Mas, se fosse outra pessoa, provavelmente seria muito eficaz. Vamos voltar depois disso? Ele imediatamente fez as malas e planejou voltar. De repente, lembrando de algo, ele de repente correu de volta para a caverna. E depois saiu novamente. Mais 2 objetos apareceram nas minhas costas. 2 garrafas de vinho, perfumado. Eu não fiz isso porque queria beber vinho. Estou apenas curioso para saber que vinho envelhecido por 100 anos tem gosto de... Esta pequena caverna retém todos os olhares antigos deste completamente renovado ou a Sun Mountain. Então estar nesta caverna faz os tempos passados voltarem correndo. Eu me lembro muito daquela época. Lembro-me do sorriso caloroso do seu irmão mais velho. Ele disse a si mesmo que ele viria aqui de vez em quando. Então, ele imediatamente pulou. Foi difícil no começo, mas agora é extremamente fácil. Ele pulou montanhas perigosas, aproximando-se de penhascos íngremes. Use a velocidade da luz para avançar. Com um grande troféu na mão, Chan Mayang não conseguiu esconder sua alegria. Ágil, com pés. Chan Mayang parece mudar imprevisivelmente. Então use toda a sua força para pular alto. Ele animadamente virou a cabeça e olhou para baixo. Pousou com sucesso em uma montanha alta. Ele usou as mãos para limpar toda a sujeira em seu corpo. Seu corpo parecia leve como uma pena. Realmente não é ruim. Ele se virou para assistir o pôr do sol de cima. Respire fundo e exclamou: "O ar na montanha é realmente claro." Antes que ele pudesse terminar sua frase, um cheiro ruim subiu de seu corpo, fazendo-o ficar pálido. Ai, que diabos é esse cheiro? Por que eu cheiro tão mal? Ainda não foi feito o sol inteiro. Monges já estavam acordando para abrir a porta. Alguns ainda estavam reclamando. Está tão frio. Eu ainda não quero acordar. Eu ainda tô tão cansado, tão sonolento. Quando será terminado, você não sabe. É por isso que você está perguntando. Mas ultimamente esse nome parece estranho. Não é de admirar. Ele não parece muito saudável. Venha a pensar nisso. Eu não o vi praticar artes marciais regularmente. Ultimamente, isso poderia ser verdade. Qual é o problema? Há rumores de que você estava possuído por um fantasma. Se você pensar sobre isso, ele parece mais magro e mais emaciado. Minha saúde não é boa, então eu pulo os exercícios o tempo todo. Então, tá tudo bem se você não vier praticar artes marciais. Ouvindo isso, cada um começou a se surpreender com tudo o que disse. Então, por que temos que ouvi-lo agora? Não é porque ninguém pode me derrotar. Mas agora vale a pena tentar. Agora ele é tão magro quanto pele e ossos. Se todos atacarem juntos, talvez possamos
vencer. Assim que ele terminar de falar, John se aproximou e gentilmente avisou: Não toque nisso, irmão mais velho. Ele disse que você logo saberá qual é a verdade. De repente, de dentro da sala, houve o som da porta se abrindo. Eles ficaram surpresos e se entreolharam. Uma fonte de luz brilhou, deixando todos confusos. Saindo de dentro, um pé firme estava se aproximando lentamente, com uma expressão radiante em seu rosto. Não era outro senão Cham Yong. Vendo isso, eles engasgaram de horror e surpresa. Olhando para sua aparência poderosa, os deixou com medo. Em minha mente, eu tive o mesmo pensamento. Não tinha como se eu lutasse com ele agora. Eu só morreria porque ele de repente parece tão saudável. Ao mesmo tempo, Cham Yan gritou alto: Senhores, eu sinto muito por vocês. Recentemente, devido ao meu corpo não estar bem, eu tive que parar, temporariamente, de praticar com vocês. Eu sinto muito por isso. Vendo que eles sabiam que ele estava planejando fazer algo. Um deles respondeu rapidamente: Tá, tudo bem. Entendemos que estávamos realmente bem. Irmão Júnior. Não sem mim. Vocês ainda praticam tanto. Isso é realmente devido à minha negligência. Então, se você não pode retirar seu erro, você ainda pode corrigi-lo. Se você não praticar o suficiente, não há problema em praticar mais. Então ele acenou com a mão de volta e apontou para a sinalização da alta montanha. Fugir. Ouvindo que todos estavam confusos e não entendiam o que estava acontecendo. Cham Mayang continuou classificando-os do mais alto para o mais baixo. Metade das pessoas que saem tarde terão que correr de volta. Correr para o topo do lótus, flor, e depois voltar enquanto ele ainda estava perguntando. A sombra de Yeonjong passou seguida por Jo-gul. Irmão mais velho, por que ele correu tão rápido? O grupo restante de pessoas gritou, e irmãos perplexos. Próximo, outras pessoas também começaram a correr. Ei, corra rapidamente. Se você voltar tarde, você tem que correr de volta. Todos fogem. Assim, eles tentaram o seu melhor para fugir. Chanyan ficou para trás e murmurou: Você ousa abraçar sua bunda e me trair. Isso é inteligente. Mas ainda estou satisfeito com eles querendo se rebelar assim. Não importa o quão obedientes eles sejam, há um limite. No entanto, antes de mostrar insatisfação, o pior é que você não tem habilidade suficiente para uma pessoa anônima ter uma voz. A coisa mais necessária é a habilidade. A segunda coisa mais necessária também é a habilidade. Eu vou te ajudar a conseguir essa habilidade.
Ao longo dos 1000 anos de história das artes marciais, houve inúmeros especialistas de topo no mundo que alcançaram esse título através de sua própria força. Mas ter apenas uma pessoa boa em uma seita não pode tornar essa seita famosa em todos os lugares. Isto é, se a seita quiser restaurar sua reputação, todos os seus discípulos devem ser fortes. Ele olhou para todos e ponderou. Também diga a si mesmo que ficaremos em uma posição mais alta do que antes. Rompor do sol. O cara atrás tenta gritar alto. Aqueles que vêm por último jejuarão hoje, ouvindo que todo mundo ficou com raiva. E amaldiçoou aquele cara mal. Depois de muito tempo escalando a montanha, todos voltaram com corpos em ruínas deitados, garimpando no chão. Até Jogul não é exceção. Ele usou a boca e o nariz para respirar pesadamente. Yanjon estava tentando usar as pernas para se levantar e respirar. Jogul vagou silenciosamente. Ele poderia correr como um louco e ainda ser capaz de ficar de pé. Eu entendo ainda mais, porque irmão mais velho tornou-se um irmão mais velho. O problema não está na força. É uma vontade forte. De repente, Chan Mayang apareceu e disse: "O que é tão leve?" Em suas mãos havia 2 grandes pedras. Até mesmo seus bíceps e panturrilhas foram amarrados com pedras. Ele ligou em voz alta: "Ei, aqueles que terminaram de praticar corrida, me dê os sacos de areia. O que é porque eles estão todos deitados neste momento." O grupo de pessoas gradualmente desapareceu. Chan Maeng viu isso e zombou. Quanto tempo demorou para correr e depois deitar assim? Isso fez Jogul exclamar o monstro. Os jovens de hoje são tão fracos. Naquela época, não éramos assim. Yanjon atrás dele pensou sem palavras. Você é o mais novo. Ele jogou 2 pedras no chão e disse: "Vamos praticar aqui primeiro. Vá comer e depois pratique pela manhã. Se você correr durante a prática 10 vezes mais, apresse-se e organize o equipamento de treinamento adequado." Ouvindo essas palavras, eles estavam com tanta raiva que eles só podiam amaldiçoar baixinho bastardo. Depois disso, todos arrastaram seus corpos para a mesa de jantar, vendo que seu irmão mais novo parecia diferente. Yanjon perguntou por que ele não precisava. Ele sussurrou e respondeu: "Eu estava com medo de que se eu comesse, eu vomitaria, então não precisava." Outro cara gaguejou e disse irmão mais velho: "Irmão mais velho, a coisa é a intensidade do nosso exercício um pouco irracional." Ouvindo essas palavras, Eujon ponderou, suas mãos tremendo enquanto ele segurava os pauzinhos. Outro irmão mais novo continuou: "Isso mesmo, irmão mais velho. Você pratica muito se continuar praticando assim. Você definitivamente vai falhar, suas mãos vão tremer tanto que você não será capaz de ler."
Irmão, mas você Velho. não pode escolher suas palavras para falar com ele. Irmão mais velho, por favor, salve-nos, irmão mais velho. Neste momento, Ian John virou-se para perguntar a Jogul: o que você acha? Imediatamente, todos os olhos se voltaram para ele. Jogul expressa que o treinamento está ficando mais difícil, dia a dia, mas não chega ao ponto em que o corpo não consigo lidar com isso direito. Quanto maior a vaca, mais forte ela é. As pessoas não são assim, mas Nuntianyan não deve saber sobre isso. Então, antes de tudo, é melhor tentar suportar mais. Espere um pouco, e se ainda não houver mudança, então faça o que eu digo. John assentiu. Então diga algo para tranquilizar a todos. Ok, quando chegar a hora, eu não vou aguentar mais. Depois de terminar a refeição, Jogul voltou a se deitar na cama. Ele fechou os olhos e expirou fundo. Pensando no tempo passado, ele pensou depois de dormir, quando ele acordou e começou a se exercitar novamente. Neste ritmo, meu corpo entraria em colapso primeiro. Eu pensei que não importa o quão difícil fosse o treino, eu poderia suportar isso, mas posso continuar a suportá-lo. De repente, no meu subconsciente, houve uma chamada constante: irmão mais velho, irmão mais velho. Acorde, irmão mais velho. Ele lentamente abriu os olhos. Vi Tianyan sinalizando para mim: calar. Vamos lá. É tão difícil te encontrar, eu vou te dar isso. Me dê isto. Jogul olhou para a mão de Chen-yong curiosamente e perguntou: o que é isso? Quando sua mão se abriu, uma luz vermelha apareceu. Ele ficou assustado. Então, exclamou isso: esta é a pílula do espiritual. Por que você não come essa coisa preciosa? Chan Jovem se você respondeu calmamente: irmão, precisa disso. Por favor, mantenha isso em segredo de todos. Jogul tocou seu rosto. Irmão, ele pediu que você comesse primeiro. Eu ainda vou te ajudar. Ele pegou e colocou na boca. Lágrimas brotaram no canto dos meus olhos. Como eu pensei comigo mesmo, estou tão envergonhado. Eu pensei que ele era um demônio. Depois que jogou, engoliu a pílula. Chan Mayang colocou a mão nas costas e começou a aplicar o poder. Ele riu, dando água para alguém que está com sede. Certamente apreciarei isso. Queridos irmãos, vou tratá-los bem. Noite tinha caído. Todo mundo estava dormindo. Cedo na manhã seguinte, todos praticaram muito novamente. A atmosfera era ardente, praticando espadas juntos. Até um chiclete podia ver que algo estava diferente. Ele pensou consigo mesmo que as espadas das crianças são muito mais estáveis. Embora a espada ainda seja a mesma, mas a nitidez e estabilidade em cada golpe de espada é completamente diferente.
As pernas recuaram com grande força. Um chiclete estava olhando atentamente para seus discípulos e avaliando-os. A parte superior do corpo também é estável, então o peso está todo na ponta da espada. Em pouco tempo eles melhoraram muito, lembrando o que Tianyan disse uma vez. Tio, você só precisa observar por um mês. Vou mostrar ao meu tio os resultados. Eu sou o chiclete, exclamou. Talvez foi o resultado daquele treinamento matinal. Ele observou as crianças praticarem suas espadas. Eu também olhei para Chan Mayang, naquele grupo de crianças, e quanto tempo se passou desde que eu vi o espírito corajoso saindo dos olhos das crianças, depois que as crianças terminaram de praticar. Warden Gam ajustou seu status. Ele disse muito bem. Todas as suas pontas de espada são muito flexíveis. Estou muito feliz em vê-lo praticando tão entusiasticamente. Portanto, contanto que você mantenha sua forma atual, você tem permissão para pular os processos anteriores e aprender a amar a espada. Ouvindo que todos gritaram feliz e animadamente, vamos aprender a magia das espadas. Devemos ter mudado muito. Vendo seus discípulos tão felizes, ele também estava feliz, contanto que eles trabalhassem duro. Eles seriam recompensados, uma vez que fossem recompensados. Eles tiveram que se esforçar mais se mantiverem esta forma. Eles se tornarão o melhor espadachim de Oasan no futuro. De repente havia uma voz chamando um chiclete. É um chiclete aqui. Quando ele viu alguém entrando, ele ficou assustado. Então exclamou: Mestre da seita. Indo para um lugar deserto. Um chiclete se perguntou qual era o problema que fez você vir pessoalmente para a loja Fantasma Branco. O líder da seita disse com uma cara séria: Eu sinto que algo está errado. No peito que Chen He encontrou, havia um livro chamado Sixfold Sword. Olhe para a última página. Ao ouvir que um chiclete, imediatamente pegou o livro. Ele abriu a última página conforme instruído e olhou para ela. Seu rosto extremamente surpreso. Grandmaster, isso é... A última página aberta foram as palavras familiares da carta do chefe da seita, Chamun, enviado aos meus descendentes. Não é responsabilidade das gerações futuras para desenvolver ou mudar a San Martial Arts. Artes marciais evoluirão constantemente e se desenvolverão. No entanto, o hexágono é a base. A espinha da flor da montanha. Luke Hop foi alterado. Assim como a alma de Oasan não está mais intacta, espero os descendentes de Oasan levarão isso a sério. Depois de ler essas palavras, um chiclete de repente ficou atordoado. Seus olhos mostraram claramente seus pensamentos. Luke Hop é uma arte marcial básica, que foi mantido em Oasan desde os tempos antigos.
É uma arte marcial que ensina os alunos como segurar uma espada corretamente. Todas as artes marciais são desenvolvidas a partir de 6 combinações de esgrima. Pensando nisso, ele de repente perguntou: Mas os tempos do irmão mais velho mudaram muito. Ainda estudamos 6 combinações. Porque aprender 6 combinações é muito lento. Nós inventamos as 6 combinações de espadas juntas. Grão-mestre Yanjon assentiu uma vez e disse: É por isso que vim aqui, para ouvir sua opinião. Assim como você disse, o Achan abandonou Seizele e inventou a espada Luke Hop. A partir de então, essa arte marcial se tornou o básico e origem das artes marciais, o Asan. Mas não podemos ignorar os ensinamentos de nossos ancestrais. Estou chiclete sobre sua cabeça novamente. E olhou para a carta copiada. Ele ponderou, é claro. Todos os sexos e descendentes devem se esforçar para seguir o caminho estabelecido por seus ancestrais. Como podemos negar essa vontade firme de nossos ancestrais? O líder da seita expressou que ele foi quem ensinou as crianças e errou um filho. Porque esta é a arte marcial mais básica. Não posso deixar de ouvir sua opinião. Não pense muito, apenas compartilhe francamente comigo. Ele não pôde deixar de ficar em silêncio. Lutando em seu coração, vou seguir a tradição. Ou escolher mudar. A brisa soprou suavemente, carregando as pétalas de damasco, voando com ele. Depois de pensar com cuidado, um chiclete, falou o líder da seita. A razão pela qual eu deveria avançar para Luke Hop's World é economizar tempo praticando para o afilho. Não temos tempo para ensinar discípulos vagarosamente. Porque somos uma seita que pode ser destruída a qualquer momento. Isso mesmo. Eu quero fazer uma pergunta ao irmão mais velho. O presente do filho Oue tem futuro ou não? Ouvindo a pergunta, o mestre da seita ficou um pouco surpreso. Demorou alguns segundos para ele responder ao futuro. Estamos muito melhores do que éramos antes. Mas, na verdade, só resolvemos um dos problemas. Ainda existem muitos problemas pendentes. Sua pergunta é realmente difícil de responder. Eu espero que você entenda. Eu não posso responder sua pergunta exatamente. Estou chiclete. Dobrou o livro de exercícios e expressou. Então, eu objetei isso porque então ele voltou para olhar para os discípulos praticando atrás dele. Então, respondeu, porque é muito difícil começar de novo. Do começo, Look Up Sword e Tian, Look Up Sword, embora tenham a mesma origem. São duas artes marciais completamente diferentes. Look Hop é lento, mas constante, enquanto Look Hop 10 é um segundo que se concentra na velocidade e elegância. Além disso, as crianças aprendem essa arte marcial muito rapidamente. Eles agora receberam a parte básica de Tien Lukop. Nesta situação, se você tiver que reaprender as 6 combinações
pode não trazer nenhum resultado. Além disso, para poder praticar com sucesso 6 combinações. Marcial, artistas precisam ter uma parte inferior do corpo forte e estável. É tarde demais para fazer isso agora. Grão-mestre Yanjong pensou por um tempo. Então ele de repente perguntou: qual é a coisa mais essencial sobre esta arte marcial? Um chiclete respondeu, com uma parte inferior do corpo robusta e um espírito cauteloso. Tendo dito isso, ele de repente parou mais uma vez. Eu me virei para olhar para o grupo de discípulos, praticando o quão resistente era minha parte inferior do corpo. O espírito de cautela. Vendo que ele parecia entender algo, o mestre da seita sorriu e disse: parece que o treinamento foi bastante eficaz. Eu sou chiclete, coçou a cabeça e pensei: mas não foi obra minha. Então ele voltou para os discípulos, olhando diretamente para a multidão. Chamayang estava de pé, vagarosamente, cutucando o nariz descuidadamente. Provavelmente, não... Mestre, por favor, espere um momento. Eu preciso perguntar algo a essa criança. É muito urgente. Uma criança... Um chiclete chamado em voz alta, Chamayang. Ele se assustou quando ouviu e rapidamente disse: sim, 2 vezes. Ele pediu: vem aqui, rapidamente. Eu tenho algo para te perguntar. Sim, sim. Quando ele chegou, ele imediatamente perguntou: lento para ir mais longe ou rápido para ser mais preciso? Acordo com você em que direção o Hassan deve ir. Chamayang não hesitou em levantar um dedo. Em resposta, claro que precisamos ir mais longe. Porque, então, claro que é por causa das flores. O mestre da seita ouviu a resposta e exclamou, surpreso: o Hassan é uma seita sem pouca autoestima. Aquele passado vago foi dito de um menino, por causa das flores da montanha. Ele continuou: se fôssemos uma seita normal, faríamos isso, mas não nosso filho. Para recuperar a glória do passado. Para que o nome Hassan pode mais uma vez se tornar famoso no mundo. Não podemos nos comprometer assim. Mestre da seita Yanjong olhou para ele surpreso. Esse garoto podia ver a dificuldade nas palavras de Ungam e dar uma resposta. Não podemos nos comprometer por causa de seu filho. Sim, é isso que eu acho. Os 2 adultos se viraram para olhar um para o outro. An assentiu levemente. Eu sou burro, imediatamente disse. Eu sei voltar para sua posição? Depois de vê-lo sair. Os 2 sorriram suavemente e exclamaram. Embaraçoso. Sim. Inacreditável ouvimos essas palavras da boca de uma criança. Por causa das flores pintadas. Eu também não pude acreditar uma criança poderia dizer essas coisas. Porque ele é uma criança. Ele não é influenciado por dinheiro ou comida. Pode ser difícil.
mas eu não quero ficar envergonhado na frente de uma criança. Apenas uma breve conversa, mas nos ajudou a confirmar nossa escolha, especialmente quando isso não é uma coisa pequena. Definir assuntos básicos é uma tarefa extremamente importante, porque esse é o caminho que o filho vai levar no futuro. Finalmente ele tomou uma decisão. Eu sou Chiclete. Você me ouviu claramente. Sim, líder de seita, eu dou esta ordem a você como chefe da seita. As artes marciais básicas de Washon vão mudar. De 6 saltos a 6 saltos espadachim. O grão-mestre aconselhou ainda que não apenas Luke Hop. Talvez tenhamos que repensar todas as artes marciais. Oá, filho. O papel do abade de Bach, meu mosteiro durante esse tempo, era extremamente importante. Um chiclete assentiu e obedeceu à ordem mestre da seita. Não teremos mais permissão para nos tornar um meio-morto. Demitido. Certamente o nome ou ação um dia será um nome no mundo. Este é o dever que os discípulos do Hassan devem assumir. A flor pintada é a flor pintada. Mas... O mestre da seita olhou para a figura de Chan Mayang. Esta criança era o futuro da Oasan. Talvez, em nossa geração, as coisas ainda não podem chegar a um final feliz. É muito provável que o nome San será famoso no mundo. Quanto a Chan Mayang, ele voltou às fileiras. E não pude deixar de me sentir frustrado com aqueles idiotas. Por que eu tenho que perguntar sobre isso também? Pergunte-me qualquer coisa. Arroz é levado à boca. E depois ensinou a mastigar. Ele estava tão que ele repetidamente se deu um soco no peito. E finalmente concluiu pensando nisso. Que esses caras realmente não podiam fazer nada certo. Claro que o que estamos fazendo vai causar o caos, mas é necessário. O que quer que você diga? Acho que vou ter que fazer uma viagem para quem eu sou. Distritos comerciais provavelmente estão fazendo muito barulho. Novamente, Chan Yang gritou impotente. Sem mim, esta seita certamente só seria destruída. Olhando para ele, parado lá, esfregando a cabeça e puxando o cabelo. Então, de repente, gritando assim, os discípulos não puderam deixar de se sentir estranhos. O que há de errado com ele? Tendo passado por dificuldades. O Hassan está gradualmente encontrando sua paz inerente. O problema de dinheiro do Hassan foi resolvido. Melhor do que o esperado para olhar para o futuro. O filho precisa preparar uma nova arte marcial. Em um futuro não muito distante, Sol Santo sempre será preenchido com risos felizes. Mas qual é o sentido de ser pacífico? É tão caótico quanto o mercado de peixes aqui. Chan Mayang, neste momento em Ho, eu sou... Viu o caos e começou a suar frio. E rapidamente puxou a mão e jogou para um canto. Irmão, vamos conversar um pouco? Ouvi dizer que você é filho de um
famoso comerciante. Ele é filho de um comerciante intercontinental. Ou algo assim. Joe Gould olhou para ele e disse que tal cruz